Fala, guys, beleza? Gravando para vocês aqui mais um vídeo rapidinho aqui. Claro, tá uma febre enorme aí, eu não podia ficar também de fora dessa, né? De poder mostrar para vocês aí uma oportunidade bacana para quem tá aprendendo COBOL, para quem quer aprender a desenvolver. Então aqui eu vou trazer para você aqui uma coisa aqui que talvez você ainda não ouviu falar, tá? Às vezes você ainda não viu ainda. Mas olha que coisa de louco, gente. Isso aqui, ó. Esse aqui é o site GPT, tá? O que que ele é, na verdade? Ele é um programa de inteligência artificial. Então, eu vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho, tá? Como é que ele funciona aqui. Olha só que coisa de maluco, galera. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu tava fora da janelinha. Pronto. Olha só que coisa de louco. Vou perguntar para ele aqui. Oi, você está aí? Qual o significado disso hoje em dia, tá? Sim, estou aqui. Como posso ajudar? Vou pedir para ele poder desenvolver aqui, ó. Desenvolva um programa COBOL que, aliás, desenvolva uma calculadora em COBOL. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Peraí, tá faltando. Deixa eu melhorar aqui. Calculadora em COBOL que peça ao usuário dois números e calcule as quatro operações matemáticas com aqueles números. Pronto, eu dou Enter aqui e olha só que coisa de maluco, galera. Não sei se vocês já conheciam isso aqui, mas olha que coisa doida, ó. Ele tá falando para mim aqui, inteligência artificial. Está um exemplo de programa, aqui está um exemplo de programa COBOL que pede ao usuário dois números e calcula quatro operações matemáticas básicas, adição, subtração, multiplicação com esses números. E já começou a programar, olha que louco, ó. Identification Division, Program ID, calculadora. Data Division, já declarou as variáveis já. Procedure Division, olha que rapidez. Já colocou os displays pedindo pro cara e dar accept exatamente nas variáveis. Já colocou perform adição. E olha só, display, a soma é tanto, performance subtração, a soma é tanto, depois ele vai escrever os performances. Olha que doido, ó. Adição, subtração, multiplicação, divisão. E olha só que legal, que no final de cada cálculo que ele colocou a palavrinha return. O que que o return faz, na verdade? Quando você dá um perform no nome de um parágrafo, por exemplo, estou dando um perform aqui no nome do parágrafo adição. O que que eu faço aqui? Eu volto, né, para onde ele me chamou. Então ele volta o return aqui, ó, e ele vem perform subtração. E ele vem no subtração. Faz o cálculo da subtração, return. Aí no return ele volta aqui, ó, perform multiplicação. E assim sucessivamente, ele vai fazendo para você todo esse código aqui. Eu já estava brincando com ele aqui antes aqui, ó, né? Pedi para ele poder fazer aqui um programa em HTML, tá? Pedi para ele fazer um programa para mim aqui em Java, ele fez. Pedi para fazer um programa em COBOL, e nesse programa em COBOL aqui, ó, né? Eu testei isso aqui antes, é claro, né, para ver se funcionava para ele não passar vergonha com vocês aqui. Mas esse programinha em COBOL, olha só que legal, galera. Ele colocou tudo coloridinho já, ó, bonitinho, tudo certinho, né? Não sei por que que ele não fez aqui, não colocou em highlight nesses outros códigos aqui, mas ele consegue fazer alguma coisa bem interessante. Bom, por que que eu trouxe esse videozinho rapidinho aqui para vocês? Por que que eu quero bater um papo com vocês aqui? É que a inteligência artificial, ela tá é, muito avançada a ponto de fazer o seguinte, ela, na verdade, isso tudo que ele fez aqui, que ele criou esse programinha pra gente aqui, ele foi na internet, na verdade, ele tem vários bancos de informação, onde ele vai capturar vários dados, várias informações, e nessas informações o algoritmo dele vai trazer exatamente o que a gente precisa. E detalhe, eu estava falando com ele em português, né? Falando com ele me respondeu também em português. Inclusive o programa, ele escreveu o meu código inteirinho em COBOL em português, né? Por quê? Porque ele sabe naquela interatividade qual a linguagem que eu estou falando. Então ele starta um mecanismo naquele momento de comunicação e ele consegue se comunicar comigo falando exatamente na minha língua, né? E o que eu quero trazer para você aqui de interessante é o seguinte:
Você pode estar estudando COBOL e pode estar com alguma dificuldade em fazer alguma coisa, em desenvolver alguma coisa, né? Qual a promessa dessa inteligência artificial? Por exemplo, no caso de um código, eu posso pedir para ele poder escrever para mim um código. Se esse código já foi escrito, já foi publicado na internet, de alguma forma já foi feita alguma aula ou algo assim, que tem a ver com o código que eu pedi para ele poder explicar, ele vai encontrar essa informação, vai formatar essa informação e ele vai transcrever para mim, vai trazer para mim exatamente essa informação que eu preciso, né? Esse projeto, que é o site de GPT, né, que é o GPT, ele está em teste, está em fase beta agora no momento. Então, os novos usuários dele, eu sou um dos usuários, tem vários usuários no mundo aí, né? Estamos testando, estamos dando feedback aí para a empresa OpenIA, né? Que é uma empresa de inteligência artificial, né? E essa empresa, o que ela vai fazer? Ela está melhorando, está aprimorando. Provavelmente essa ferramenta vai ser paga em algum momento. Por enquanto ela está gratuita, tá? Por enquanto ela está de graça. Então eu vou deixar o link também aqui na descrição, se você quiser se cadastrar, quiser brincar um pouquinho, desenvolver alguns códigos aí. Eu acho que vai ser bem interessante para você poder aprimorar suas habilidades, né? Eu posso pedir para ele poder escrever para mim um algoritmo também. Por exemplo, se eu quiser fazer algo do tipo, vamos lá. Eu vou abrir aqui bem rapidinho, é porque eu estou fora da janela aqui, mas vamos lá. Eu vou pedir para ele aqui, ó, escreva para mim um algoritmo usando lógica de programação que faça operação matemática. Eu vou pedir só duas coisas só, tá? De adição e subtração. Gente, ele é muito completo, ele é muito louco. Então, o que está fazendo aqui agora? Agora ele vai varrer para mim, ele vai verificar na base dele de formação, são vários. Quando ele acha, ele fala, está aqui, olha só. E aqui ele começou, está aqui um algoritmo básico, né, que utiliza a lógica de programação para realizar operações matemáticas. Inicia uma variável num 1 para armazenar o primeiro número, inicia uma variável num 2 para armazenar o segundo número, né? Peça ao usuário para inserir o número 1, peça ao usuário para inserir o número 2, inicie uma variável, resultado com valor 0. E aí ele está falando, ele está dando, na verdade, essas instruções. O que você faz? Os passos aqui, ó, do 1 ao 9, você consegue programar, colocar dentro de qualquer linguagem de programação, principalmente com COBOL, porque ele é estruturado. Então, isso aqui é muito simples de você transcrever o código que está aqui em COBOL. Isso aqui você consegue fazer exercícios, gerar exercícios em linguagem, em algoritmos, né? De algoritmo de lógica de programação. Esse algoritmo de lógica de programação ele vai dar para você uma base de um programa para você estudar, para você desenvolver, para você poder fazer. Então aqui está o passo a passo exato que você vai seguir para você poder desenvolver o seu código baseado nesse algoritmo tá aqui, ó. E aqui ele escreveu, né? Esse algoritmo é bem simples e pode ser facilmente implementado em qualquer linguagem de programação. Acabei de falar agora, né? É importante lembrar que esse é apenas um exemplo básico e que é necessário considerar casos de erros e tratamentos de exceções ao desenvolver a lógica de um programa, né? Ele está acabando dando uma aula aqui para a gente aqui de programação. Gente, isso é fantástico. Isso vai ajudar muito, né? E não é só isso que ele faz, não. Ele monta para você dieta, se você pedir para ele montar dieta, ele vai montar para você uma dieta. Ele escreve para você um texto ou alguma coisa, eu pedi para ele poder escrever para mim um manual, né, de instalação de um software, de alguma coisa aqui, como é que eu faço para poder instalar. Se ele achar na base que ele procura da inteligência artificial nesse algoritmo, se nessa base foi encontrado alguma coisa que tem a ver com aquilo que você quer que ele escreva, ele vai transcrever para você, vai trazer todos aqueles detalhezinhos, vai formatar aqueles detalhezinhos e vai escrever isso para você. Vamos fazer aqui mais um exemplo aqui, ó. É muito gostoso esse negócio aqui. Brincar com esse negócio aqui é muito interessante, né? Eu vou pedir para ele escrever aqui, ó, manual de instalação do OpenCobol IDE, né? Me dê um manual de instalação do OpenCobol IDE. Vamos ver se existe
ou se ele vai encontrar alguma coisa de manual de instalação no Google ou em alguma rede, algum lugar. Achou, olha só, achou. Toda vez que ele fala aqui está, é porque ele encontrou, tá? O manual de como instalar o OpenCobol IDE. Integra, olha só que legal, gente. E ele ainda colocou o acrônimo, que significa a IDE, né? Olha que louco, gente. No Windows, ó, Windows, Linux e Mac. Ele está montando para você o manual aqui, ó. No Windows, faça o download nesse site, execute o arquivo baixado, depois instalado o COBOL IDE a partir do menu. Tá, no Linux, abra o terminal do comando, digite tudo, apt-get install e por aí vai. No macOS, faça um download, tal. Olha que coisa bacana, que coisa maravilhosa. E isso aqui é um texto, na verdade, explicativo que ele está te dando para você poder montar, para você poder criar, para você poder fazer alguma coisa, né? André, dá para ele ir mais além em relação a isso aqui? Dá. Desculpa, gente, eu acho que a minha tela, eu não tinha passado para a tela lá não, né? Eu fui só fazendo aqui, ó. Olha só que legal. Eu pedi para ele fazer isso aqui para mim. Vocês não viram, né? Então não vale, né? Então deixa eu pedir para ele aqui, ó, fazer outra coisa aqui, ó. Deixa eu só me garantir que eu tô na tela certa, porque ele fez para mim aqui o manual do OpenCobol IDE aqui, ó. É porque eu não tava com a tela, né? Eu não alternei para minha tela. Aqui está o manual básico, ó, do OpenCobol IDE, né? Linux, Windows e Mac, ó. Windows, aqui ele deu os passos para o Windows. Linux, aqui ele deu os passos para o Linux, né? E macOS, aqui ele deu os passos para o macOS, né? Então eu posso pedir aqui, por exemplo, alguma outra coisa para ele, se eu quiser aqui. Eu posso pedir ele para ele poder escrever para mim um algoritmo, né, que faça um determinado cálculo, né, numa linguagem X, por exemplo, num HTML. Se eu estiver fazendo um script aqui de programação e eu precisar desse script que ele faça um acesso a um banco de dados, ele pode fazer para mim, né, um acesso a um banco de dados, né? Então eu posso pedir para ele, por exemplo, escrever o seguinte, ó, desenvolva para mim um programa em COBOL que acesse uma tabela de banco de dados e liste as colunas daquela tabela. Não tá muito específico o que eu pedi para ele, tá? Não tá muito macro. Mas ele vai na base, vai procurar se existe alguma coisa que satisfaça pelo menos perto. Então ele não achou. Olha, ele falou para mim aqui, ó, desculpe, eu sou apenas um modelo de linguagem treinado para resolver perguntas, não posso criar programas que acessam tabelas de bancos de dados reais. No entanto, posso te dar uma ideia de como um programa em COBOL poderia acessar uma tabela de bancos de dados e listar as colunas daquela tabela. Então ele está procurando no banco, está tentando montar para mim pelo menos um passo a passo de como é que eu faço isso. Então ele está falando aqui, ó. Primeiro, inclua o arquivo de configuração de conexão com bancos de dados e as bibliotecas necessárias para acessar o banco no. E ele aqui está pensando, tá vendo aqui, ó? Tá vendo que tem uns pontinhos aqui, ó, né? Que ele está buscando essas informações, ele está montando, formatando, para ele poder transcrever para mim esses dados aqui. Então, quando ele encontra exatamente, quando eu sou muito específico, né? Por exemplo, crie para mim um programa em COBOL que consiga montar uma tabela de alunos e listar quantos alunos tem, por exemplo, né? Mas eu tenho que ser ainda está muito vago, né? Uma tabela de alunos, poxa, mas quais são os campos dessa tabela de alunos? O que eu posso acessar? O que eu não posso acessar? Então, não é bem assim também, né? Para mim poder ser muito específico, por exemplo, um programa de calculadora, que eu passo as operações, etc., consegue montar para mim tranquilamente aquelas operações, né? Mas eu preciso de ter uma certa maleabilidade e entender exatamente algumas limitações. E como eu falei também aqui para vocês, ele está em fase experimental, ele está em fase beta. Então, nós estamos testando ele, né, esse algoritmo aqui nos Estados Unidos, né? Estamos montando feedbacks, estamos mandando feedbacks para eles, mas basicamente o que ele faz, na verdade, não é nenhuma mágica que tem por trás, não. A inteligência artificial aí, na verdade, o que é inteligência? Inteligência é uma capacidade de raciocínio, de processamento, né, de fazer algum tipo de processamento. E esse processamento, muitas vezes, ele pega memórias, ele pega armazenamento, ele tem onde buscar essas informações, trabalhar essas informações e devolver essas informações de uma forma entendível. Resumidamente, isso é inteligência.
Inteligência artificial é o quê? É você programar essa inteligência, fazer com que essa inteligência funcione. O legal disso aqui é que ele está aprendendo cada vez mais. Então, provavelmente daqui a 2, 3 dias, se eu pedir essa mesma demanda para ele que eu pedi agora, que ele me pediu desculpa e falou que não podia estar fazendo no momento, porque ele é um modelo experimental, talvez ele agora vai ter essa informação, vai ter condições de poder fazer isso dentro do banco de dados dele, dentro do armazenamento, dentro das buscas, dentro dos acessos que ele consegue ter. Talvez ele já consiga ter esse acesso a essa informação e consegue formatar e mandar para mim essa informação, ok? É só uma dica aí para vocês testarem, para vocês brincarem um pouquinho aí, se quiserem, né, se tiverem à vontade aí, para poder fazer esse teste, para poder brincar com isso aí. Eu acredito que é válido, que seria bastante interessante. Beleza, galera? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, manda para mais pessoas, considere se inscrever no nosso canal aqui, Aprenda COBOL, porque aqui nós ensinamos programação de verdade. Aqui nós não brincamos, nós não retemos informação, nós entregamos tudo, toda a informação possível, né? Visita também o nosso portal. Nós acabamos de inaugurar o nosso portal, que é um dos melhores portais e mais completos do Brasil em termos de informação de programação COBOL, JCL, CIX, DB2, Mainframe. Estamos trabalhando em vários tutoriais. Em breve vamos publicar novos tutoriais lá. Estamos trabalhando num portal bem legal, que é um portal de empregos. Então acesse aprendacobol.com.br para você ter esse acesso lá. Se você quiser fazer o nosso treinamento completo também, no portal tem esse acesso. Aqui no link da descrição do vídeo nós vamos colocar esse acesso para você também, beleza? Então, se esse vídeo merece um like, eu agradeço de todo o coração, dando esse like, compartilhando, se inscrevendo e conhecendo um pouquinho mais do nosso trabalho, que é um trabalho muito sério e a gente quer ajudar essa comunidade a crescer e desenvolver. Valeu, galera! Beijo no coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!